A ideia originária de um projeto de educação, na verdade, nasce com um sentimento de gratidão. Eu que vinha da roça e que não estava com nenhuma perspectiva de estudar, dois acidentes de percurso me fizeram a minha mãe mudar de ideias. A morte do meu pai e a seca de 58. A partir daí ela migra para o distrito e lá eu sou alfabetizado já com 10 anos. Depois faz o primário e o ginásio no seminário. Isso me deu um sentimento de gratidão muito grande por aquelas pessoas que criaram esse espaço na minha vida. E quando eu cheguei na Receita, já produto dessas escolas pelas quais eu passei, eu disse assim, agora é hora de dar uma pequena contribuição. E eu me imaginei uma creche com 50, 60 alunos, aqui onde nós estamos. E eu adquiri 5 lotes aqui de frente para a rua. E aí começou o universo conspirando a favor dessa ideia. Esse lote 2 aqui à minha direita foi oferecido a mim, e o lote 10 à esquerda da mesma forma. De tal sorte que de 5 lotes passei para 7. E logo depois passamos para 10. E aí nós tivemos a competência, digamos assim, de pensar num projeto maior do que uma creche. E é o que aconteceu. Nós estamos hoje com o colégio inserido na educação infantil, EI, educação fundamental, EF, e com perspectiva, quem sabe, até de termos um ensino médio no momento oportuno. Então, e aí nós já iniciamos aí por volta no final da década de 90, começamos a construção, e ela ganhou força no começo da década de 2000, e chegamos onde estamos hoje. Essa estrutura belíssima, que às vezes eu paro aqui para pensar e nem acredito que nós chegamos a esse ponto. Uma coisa que a gente precisa ter em mente num projeto como esse é o sentimento profundo de gratidão. Esse colégio hoje funciona e tem uma pessoa que é memorável nesse processo, extraordinária. É minha esposa. Mas ela, como toda sociedade é machista, ela fica ofuscada sua participação pela participação do marido, o Expedito, que de uma maneira disfarçada finge que é só ele, mas ele sabe que é o conjunto da obra passa pelo marido, pela esposa e pelos professores que foram de uma fortaleza impressionante na edificação desse colégio. E hoje a matéria-prima mais importante, o pai e principalmente o aluno. Eu tive professores muito bons no ensino médio, mas eu penso que a maneira, o jeito de pensar que o Brasilis me ensinou, que foi da metodologia de você ir atrás, de você perguntar, de você querer saber a origem e como que funciona o mundo ao redor, eu acho que isso me ajudou muito no meu desempenho acadêmico assim, posterior. Eu estive na primeira turma de 9º ano e assim que eu saí eu fui para o SEMA, que é Centro Educacional Maria Auxiliadora. E para mim ainda foi uma questão mais difícil porque eu saí em 2019 e em 2020 logo veio a pandemia, que foi o início do aulas online, esse tipo de coisa. Então, assim que eu saí do Brasilis, eu já entrei numa escola com uma metodologia diferente, e aí logo depois entrou em isolamento. Então, para mim eu acho que é uma experiência diferente da maioria das outras pessoas, e eu tive um baque maior. Mas logo depois, principalmente depois que voltou às aulas presenciais em 2022, eu me ajustei e eu me saí muito bem no vestibular, no Enem, e eu fui aprovada na primeira chamada do curso de Direito da UFMT. E eu acho que o Brasilis me ensinou uma parte muito importante do ensino médio, também agora da faculdade, que é saber ler e saber escrever bem. Eu consegui ler um texto e tirar desse texto as informações, e eu consegui fazer bons textos, que inclusive na área que eu estou estudando e na área que eu pretendo atuar, que é o direito, que isso é algo essencial, algo muito importante. Então, saber escrever foi algo que o Brasilis com certeza me ensinou.
Olha, eu acho que a ligação com as artes dentro do Brasilis é incomparável. Você tem um espaço que desenvolve muito os dons artísticos, que não são só importantes para a pessoa que quer seguir essa área, mas te dão qualidades para todas as áreas da vida. Você saber a música, saber desenhar, saber a carpintaria, saber o teatro, não são importantes só se você for seguir essas carreiras, mas também no contato com outras pessoas, no capacidade motora, tudo isso é muito importante. Eu acho que o Brasilis é uma escola modelo nesse sentido da ligação com as artes. A gente veio com a proposta de fazer então a escola dentro da pedagogia Waldorf, mas também que a administração fosse pautada pelo que Rudolf Steiner orientou para o funcionamento de uma escola Waldorf, né? E é assim que então a gente constituiu desde o princípio uma associação sem fins lucrativos, não é? E é assim que funciona até hoje. Os pais já foram embora, os professores não estão mais aqui, os alunos cresceram e sempre a escola se renovando e se reciclando. E uma coisa que eu acho assim muito importante de pontuar é que quando a gente chegou aqui não tinha nenhuma árvore e hoje a gente está num bosque muito assim refrescante, né? Com coisas que nós plantamos, com frutas que hoje a gente colhe, com flores que a gente admira. Então, se você olhar aqui na entrada, tem uma congeia, que é uma obra de arte, né? Agora, no período da seca, ela está assim se mostrando na sua plenitude, na sua beleza, né? Então, ela chama atenção e é isso, não é? Então, assim, as árvores e as plantas, elas são testemunhas de todo esse percurso, né? As pessoas passaram, vieram, passaram, se foram, mas as árvores estão aqui, já com troncos grossos, tem mangueiras grossas aqui, não é? E isso é para sempre, não é? Isso vai ser eterno. Essa escola, ela veio e vai continuar o caminho dela e as árvores continuarão testemunhas. A escola também floresceu, né? Deu ramos, frutificou, não é? Colocou muitos alunos, né, que hoje são adultos, para a vida. A gente já tem relatos de alunos que passaram, né? Muitas famílias que se transformaram, muitas mentes que passaram a ter uma outra visão do que é educar, não é? A gente costuma dizer que o pai que matricula um filho aqui, ele também se matricula de certo modo. Então é toda uma influência que essa proposta pedagógica e essa proposta associativa leva também para os pais, para as famílias, né? Isso com certeza repercute, frutifica, né? E espalha essa semente. O Brasilis, então, ultrapassa todas as barreiras do colégio. Não são os muros do colégio que colocam o fim no que é aprendido aqui. Então, todas as festas, todas as atividades, todos os projetos que aconteciam aqui, eles se estendiam para toda a comunidade. E isso fez com que eu entendesse que se você participa, se você é uma peça do jogo da sociedade, você precisa trazer alguma colaboração. Você precisa ter uma perspectiva mais humanizada, mais ampla. Na minha perspectiva, o direito é ligado com a justiça social. Ainda, na minha visão, qualquer advogado ou qualquer jurista tem obrigação de promover a justiça social. E isso não é o que acontece na realidade prática. O que mais se tem são advogados, juristas, juízes, promotores de justiça que agem sem observar esse princípio que, para mim, é básico na justiça. Não tem como você falar sobre justiça privada, falar sobre a concretização de direitos humanos ou qualquer outra coisa sem lá na base você observar esse item substancial que é a justiça social. Eu diria que o Brasilis sim colaborou muito para que eu tivesse essa visão, para que eu pensasse da forma que eu penso hoje e buscasse o que eu busco hoje.
As crianças em contato com esse ambiente aqui, a possibilidade de elas se tornarem mais humanas é muito grande. Aqui as pessoas têm muito mais essa questão do ser humano, de ser mais compreensiva, de ser mais a pessoa mais humana mesmo. Ter mais esse carisma, ter mais coração com você, entendeu? Elas podem te ouvir mais, te escutar mais, te entender mais, entendeu? Você não... Nas empresas que eu trabalhei, era você produzir e pronto, não tinha essa questão de, vamos dizer assim, de olhar em volta e perceber o ambiente, todo esse diferencial que a gente encontra aqui, entendeu? Não existe coisa melhor do que isso aqui, essa riqueza que tem aqui, cara, entendeu? Então me sinto muito em paz aqui, muito tranquilo, me dá orgulho de vir trabalhar todos os dias aqui. É o diferencial que é isso aqui. Eu estou aqui num lugar que eu pedi para Deus. Os professores sempre comentam sobre que eu presto mais atenção nas aulas, que eu tenho mais facilidade de escrever textos. E quando eu comento que eu sou de escola Waldorf, eles sempre falam, entendi o motivo agora. Porque, comparado a vários outros colegas, eu tenho muito mais facilidade de estar na sala de aula, eu não preciso estudar depois o conteúdo. Eu só presto atenção na aula. Não vou dizer, nossa, eu sou muito melhor que eles. Não, óbvio, eu tenho que me esforçar também. Mas eu tenho mais facilidade em absorver o conteúdo em sala de aula, em escrever textos sobre o assunto da sala de aula. Porque a gente sempre fez esse exercício aqui no colégio, né? De o professor contar a história, contar as coisas, a gente tem que fazer um texto. Então a gente tinha que estar atento o tempo inteiro na aula, porque não tinha um livro didático para acompanhar. Como aqui a escola, a pedagogia, ela tem essa importância, ela dá essa importância na nossa formação do ser. Então, lá fora, quando a gente sai daqui, a gente já tem as nossas bases fortes. Então, chegando lá fora, ainda mais eu que fiz o meu ensino médio durante a pandemia, foi uma coisa que, claro, no começo a gente estranha, tanto no ensino médio quanto na faculdade, porque a gente perde aquela sensação de família. Porque aqui a gente tem bem essa unidade, e lá fora a gente acaba vendo que é mais cada um por si, é um individualismo muito grande. Mas como aqui a gente aprende a ser sem medo, então é uma coisa que vai fortalecer a gente, enquanto ser humano, para quando chegar lá fora e tiver essa multidão de gente, a gente acaba não se perdendo. Porque a gente sabe quem a gente é, porque a gente foi bem formado, bem instruído. Então, chega lá fora, é um olhar que a gente tenta acolher todo mundo. Às vezes a resposta é boa, às vezes não é, mas a gente consegue controlar isso. Acho que é uma forma que aqui ensinou a gente mostrar essa bondade que a gente aprende aqui e que, sendo correspondida, é maravilhoso, mas se não, a gente não nos deixa mudar. Pelo menos foi o que eu aprendi. A levar essa luz que a gente tem, independente se ela vai ser aceita ou não. Então isso faz com que você, no seu crescimento, faz com que você acaba se fortificando.